Oi, Takeda, tudo bom? Olá, Letícia! Oi, pessoal! Vamos mais um episódio do nosso podcast Muito Além do Jardim, que é um podcast que está no seu segundo capítulo. E hoje o que nós vamos falar, Letícia? Simbora, gente. Hoje a gente vai falar sobre o como era e o como é. Da lapiseira à inteligência artificial. Uau, que caminho, hein? A ideia é juntar duas gerações aqui pra gente justamente falar do que... como era no passado, né? Ela acabou de me chamar de velho, mas tudo bem. Vamos lá, trazer um pouco da experiência. São duas gerações, isso é. Não, deve ter uma no meio ainda, né? Eu não sei régua de cálculo. Deve ter uma no meio ainda. Mas as ferramentas mudaram muito, pessoal, e é muito bacana isso ver que se fazia o mesmo tipo de trabalho, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de ideias, com ferramentas totalmente diferentes. E que hoje nós temos ferramentas poderosíssimas, o que é muito bacana de a gente explanar aqui nesse podcast. Sabe que eu vejo uma coisa, Takeda, o comportamento é sempre o mesmo, as ferramentas que vão evoluindo, né, moldando a construção civil, moldando algumas coisas, mas eu vejo também, por outro lado, o pessoal sentindo muita falta de como era antigamente. As ferramentas novas moldando, principalmente no ramo criativo, sabe? Moldando a cara dos projetos. Eu acho que essa parte, assim, não só do desenho e da representação gráfica, mas da criação de projetos em relação, assim, aquele projeto que vê que já foi nascido para encaixar mais certinho na metodologia BIM, por mais que seja parte da nossa profissão e a gente tenha que levar todos os aspectos em comum. Tem um quê? Eu não sei se sente isso. Com certeza. Eu sempre fui, como professor universitário, professor da arquitetura e principalmente das disciplinas de paisagismo, eu vejo que a criação à mão, né, o desenho à mão, da lapiseira, o desenho mais solto, ele proporciona uma velocidade muito maior da materialização da ideia no papel. E outra coisa é que ele potencializa ou que ele possibilita o não ancorar o design à limitação da ferramenta. A velocidade do trabalho no CAD, em qualquer programa de desenho, ela depende de ações de buscar o comando. Já a lapiseira não, é um desenho mais solto, é mais tranquilo, e isso faz com que a criatividade seja muito mais livre, e a possibilidade de ver outras soluções com a mão é muito mais rápida. Então, a gente tinha essa versatilidade que hoje não tem. Mas vamos falar de outras coisas além da lapiseira que estão revolucionando. Na minha época nós usávamos manteiga, lapiseira, lápis de cor, né? E hoje, até hoje, o nosso escritório ainda utiliza essas ferramentas. O mais bacana, né? Nós somos old school. E dessa forma, essa técnica tem dado muito mais velocidade, por incrível que pareça, pessoal. Essa técnica nos dá muito mais velocidade e versatilidade na qualidade da composição, na qualidade da velocidade dos lançamentos dos conceitos do que na máquina. Então isso nos dá esse grande diferencial que é projetar de uma forma rápida e muito assertiva. Isso é muito bacana. Sabe que no dia a dia do escritório, a gente, muitas vezes a gente chega na apresentação ali, apresenta o nosso desenho à mão, e o cliente mesmo já diz, esse trabalho foi todo feito à mão, né? Você vai precisar de uns dias para me dar o DWG, para me dar o Revit desse arquivo. E a gente não abre mão do nosso traçado. E eles adoram. E é muito bem aceito, sabe? Se tem algum projeto que a gente não chegue com o desenho à mão, com o traço característico, o cliente estranha. Nossa, faltou, gente. Bem demais o projeto. Tô esperando. Exatamente. A representação gráfica, o paisagismo no mundo inteiro, né, principalmente nos Estados Unidos, onde começou, né, a arquitetura paisagística, né, que é muito diferente do jardim, é muito além do jardim. O paisagismo como um todo começou nos Estados Unidos e lá a representação gráfica é muito valorizada.
o desenho à mão livre, as perspectivas, os croquis. Essa ferramenta é muito valorizada ainda, porque ele possibilita não só um trabalho de representação, mas de criação. Né? O processo de criação se dá nesse momento. Então ele não é simplesmente um passar a limpo, ele não é simplesmente fazer uma apresentação de uma ideação que já está batida na tela. Não, ele é uma ferramenta de criatividade. E isso é fantástico como ele opera na mente das pessoas. Claro. Tem essa técnica, tem a garantia de saber também que não é um projeto Ctrl+C, Ctrl+V, né? É um traço exclusivo, é um traço feito para aquele projeto, para aquele cliente. Tem também dentro desse âmbito do nascimento dos projetos, tem o livro também Projetando com Maquetes, que é muito bom, porque assim como o desenho à mão, também as maquetes ajudam a gente a fazer conexões na hora da criação, que são bem mais importantes. Eu tive professores na faculdade que exigiam a maquete para a gente conceber, né, as formas arquitetônicas. E isso foi muito trabalhado não só na arquitetura, mas também no design, através do Gibbon Sipp, né, o designer suíço, que ele desenvolvia toda a ideação sem lapiseira. As pessoas colocavam a lapiseira e começavam a trabalhar no modelo, no protótipo. O Gibbon Sipp, ele criou no Brasil, olha só que bacana, o LBDI, Laboratório de Desenvolvimento de Design, e ele fazia todo o processo dele, era trabalhado com protótipos. E eram massas, era madeira, eram elementos que, através do trabalho do protótipo, é que se desenvolveu o design dos produtos. E isso eu vi em outros locais, né? Eu sei disso porque meu irmão trabalha no LBDI, que ficava em Florianópolis, mas também... um abração para ti. Então, também... nas visitas que eu fiz escritórios importantes, como do Norman Foster, né, da Zaha Hadid, a gente vê todas aquelas linhas, né, do trabalho de volumetria da Zaha Hadid, e tudo isso era feito antes no modelo em gesso e depois ele é trabalhado no 3D. Ou seja, primeiro se faz o modelo, depois se fotografa em 3D, e a partir daí é que se escaneriza, né, escaneriza todo o modelo e se faz toda a pré-fabricação de cada módulo daquele. Olha só que coisa fascinante, né? Mas, por outro lado, agora indo por outro lado, já existe o outro lado, que é o próprio computador também está fazendo isso. Eu lembra aquele projeto que a gente fez uma charrete, fez um workshop de conceituação, e a gente usou o Arqueo? Sim. Nossa, aquele software é muito legal, porque dá a possibilidade de você, inclusive o seu cliente, né? E daí aqui eu acho que a gente pode puxar um pouquinho também para atendimento ao cliente, que antigamente eram aquelas reuniões presenciais, depois você pode falar um pouco mais, mas eu na minha vivência lembro já da gente fazendo workshop de projeto, e atendendo o pessoal em um metaverso personalizado, em um ambiente que cada um tinha seu avatar, né? A gente podendo atender até no workshop no presencial, mas também ter gente que não pôde participar, que não pôde viajar, entrando lá no nosso metaverso. Acho que isso, quando a gente fez para o GRI, foi muito bom, né? Não, ferramentas fantásticas. Então, não são só ferramentas de geração de projetos, né? Como o do Arqueo, que é um fantástico, mas também a forma de atender o cliente. Isso mudou consideravelmente. A nossa própria empresa, que antes era totalmente offline e fazia visita. Eu me lembro que antes da pandemia, eu passava toda semana viajando e só ficando na segunda-feira, no final de semana, na minha cidade. Então, para ver como mudou o conceito e que hoje eu posso morar tranquilamente em Lisboa e estar atendendo todos os clientes, visitando obra com ferramentas online, e que isso a pandemia trouxe de bom. Então as ferramentas que estão mudando, como era antigamente, como é hoje, realmente vão mudar cada vez mais e com uma velocidade tremenda a forma de projetar, atender, comercializar e também de pensar os projetos. Claro, eu acho que assim, até se tem algum gestor de projeto nos assistindo, né? A gente tem uma coisa que eu recomendo para todo mundo, que é essa inquietude. Somos inquietos, né? A gente está sempre testando ferramentas para ver qual adapta, para ver qual nosso cliente prefere.
E nessa brincadeira, eu lembro da gente testando os metaversos, testando o Arc, testando outros softwares de modelagem colaborativa para o nosso cliente ver o projeto nascendo, fazendo do jeito convencional também, né? Usando o Sente, o VR, para o cliente também ter o 360 ali. E uma coisa muito legal que até lembrei de um cliente que trouxe uma novidade para a gente, que é o Constructim. Uhum. Que eles fotografam, fazem panoramas 360 de todo o terreno. Então a visita à obra ficou muito mais fácil. Né? Eu lembrei, quando você mencionou, é possível morar em Lisboa e visitar a obra, não é publi, tá, gente? Mas é uma tecnologia muito nova. Fica aí. A gente até tem que colocar todos esses links aqui para que vocês tenham acesso a esses softwares aqui. São muitas novidades e que isso foi possível também graças a meu estudo em Lisboa, na Universidade de Lisboa, na pós-graduação que eu estou fazendo, mestrado de design de interação, que é exatamente um mestrado que ele está focado, ele é um mestrado dentro da Faculdade de Arquitetura, que está focado em instrumentos para ajudar o arquiteto, o designer e todos aqueles que têm uma interação, né, entre um objeto, uma pessoa, ou entre dois objetos, ou entre até inteligência artificial diferentes, como interação entre robôs. Então, para ver como as coisas estão avançando e como buscar essas ferramentas é tão importante hoje. Se a gente for só pensar no VR, na realidade virtual. Agora mesmo a Apple lançou o óculos de realidade virtual, que já não tem mais os gatilhos. Nossa, então não tem mais. Então já com as mãos é possível fazer as setagens, é possível realmente, através de comando de voz, desenvolver uma interação com essa realidade. Por isso que eu digo que essas interações mais naturais, e inclusive as que são incentivadas lá no mestrado, interações naturais, são aquelas interações mais óbvias de voz, de mão, certo? E que fazem com que cada vez mais a usabilidade, né, que é muito importante, a usabilidade, a experiência do cliente seja mais fácil. E isso a Apple é fantástica, né? Então a gente tem que estar muito ligada a essas ferramentas que nos ajudam sobremaneira a atingir quem nos interessa mais, que é o nosso cliente final. Exatamente, eu acho que eu lembrei, assim, você estava falando, eu lembrei muito daquele software que a gente usava, o Frame, em que era possível você trazer um modelo arquitetônico inteiro, com paisagismo e tudo, para explicar para o seu cliente. Você entrava num cenário de metaverso e ainda trazia o 3D e podia manipular e mostrar para o cliente. Isso me fez lembrar, e acho que é uma coisa que você trouxe também dos estudos, que é a necessidade que está crescendo do arquiteto entender também das ferramentas de games. Exatamente, eu tive disciplina de game, eu sei até fazer um jogo. E aí todas as ferramentas de game são fundamentais. E eu digo mais, posso fazer uma profecia aqui até, pode ser que seja errônea, errada, né? Mas que a arquitetura vai começar a usar ferramentas de game para fazer apresentações, inclusive para fazer testes e prototipações de uma maneira muito mais efetiva do que as ferramentas do Autodesk. Desculpe, Autodesk, mas as ferramentas de vocês são muito pesadas. E para nós fazermos uma interação no metaverso, fazer uma realidade virtual em que a gente entre com o cliente dentro do ambiente, os links, os arquivos têm que ser muito leves. E aí somente com os softwares de game. E eu nessa jornada, né, nesse estudo, trabalhei com alguns softwares e é incrível a possibilidade não só de a gente modelar o espaço, mas fazer com que a nossa ação promova ações dentro desse ambiente. Como um jogo, a gente pode passar um determinado local e o sol nascer, passa por uma porta e algo aparecer, outras coisas abrirem. Então, ele é uma apresentação com ação. Então, como ele possibilita as ações, vai ser muito mais divertido a gente poder
interagir nesse ambiente. Então, sem dúvida, eu faço uma profecia aqui, que o futuro das apresentações da arquitetura vão estar dentro dos softwares de game e não mais de arquitetura. Com certeza. A gente já viu cases, né, de gente apresentando apartamento decorado com realidade virtual, em que a pessoa podia escolher a cor da parede, qual mobiliário, derruba a parede para cá, derruba a parede para lá, faz a planta. Isso já é real, já tem no mercado nacional, né? E eu acho que cada vez mais quem quiser estar atualizado, né, vai trazer isso para os seus projetos. E a questão agora... Tem que botar o metaverso na agenda dos arquitetos. Os arquitetos ainda estão muito longe da questão do metaverso. Isso tem que entrar na agenda urgente. Porque senão o que vai acontecer? Outras áreas de conhecimento como design, como técnicos em própria modelagem, eles vão começar a dominar esse mercado que necessariamente devia ser do arquiteto. Porque lá a gente tem muito mais condições de adaptar, de criar esse espaço e nós vamos perder esse caminho, certo? Então, sem dúvida, o metaverso vai ser um caminho muito interessante para nós desenvolvermos e até fazermos o nosso projeto, desenvolvermos o nosso projeto nesse ambiente. Isso vai ser legal. Mas agora eu sei que você ia falar uma coisa, que é o que está sendo mais discutido hoje, que é a inteligência artificial. Essa ferramenta, sem dúvida, é a que vai mudar radicalmente. Como você vê isso, Letícia? Eu acho que a inteligência artificial entrando na arquitetura, entrando no projeto, é uma questão de evolução natural do mercado, tá? Acho que algumas pessoas têm medo do que ela pode proporcionar. Eu acho que ela pode vir ajudar, né? Para quem o uso ético da inteligência artificial no mercado vai ajudar a acelerar os projetos, a esgotar as possibilidades geométricas, né? E o bom projetista vai saber usar ela como sua ferramenta. Não ser dominado ou usar ela, né, principalmente como seu meio principal de projeto. Não, é o contrário, né? Ela serve para acelerar o processo do cérebro humano, né? Para ganhar tempo, para melhorar os projetos e tirar todo um operacional desnecessário de exploração, desnecessário não, né? Mas um operacional de exploração de possibilidades geométricas, enquanto a pessoa pode estar conceituando melhor, pode estar tendo um projeto muito melhor, de uma maneira muito mais ágil. Então, eu vejo como uma mudança que tende a ser muito positiva se os profissionais se prepararem, né? Se a gente se preparar para isso e receber essa mudança de braços abertos, a tendência é que as coisas evoluam, né? A gente vai colocar aqui para vocês 2 softwares, um de arquitetura, né, que botando a setagem de toda a legislação dentro dessa ferramenta, se faz, né, várias soluções de volumetria. E também uma de urbanismo, que também, colocando a legislação dentro dos parâmetros, ela dá várias opções. Então, já existem empresas que estão trabalhando nesse sentido e que isso vai acelerar muito o processo. Mas que ainda tem uma questão que a inteligência artificial pode ajudar em muito, que é a conceituação, né? Que é outra área, que é a área que dificilmente a gente vai ter uma decisão tão clara, né, da inteligência artificial, mas a gente pode utilizá-la. Nós mesmos estamos utilizando, né? Perguntando para a inteligência artificial formas de resolução de problemas, fazendo com que a inteligência artificial pense como alguns urbanistas, e isso tem sido uma diversão muito grande, né? Porque é quase que uma brincadeira. É uma brincadeira, mas que, de certa forma, abre um leque de possibilidades que nós não tínhamos e que hoje a gente explora, né? Que a gente explora de uma forma muito bacana. Então, a inteligência artificial veio como uma ferramenta fantástica, né? E o mais bacana disso é que a nossa empresa, como nós temos os dois lados, né? A parte mais old school, mais experiente, mais antiga, e tem os jovens, isso faz com que essa fusão traga e construa ferramentas e soluções muito mais criativas para a nossa resolução dos nossos projetos.
softwares. Eu acho que conseguir fazer esse trânsito, né? Essa transição do old school para o mais de ponta tecnológico contemporâneo atual é o que dá alma para os projetos, né? É verdade. Eles transitam em qualquer meio, eles não são resultado daquele meio, né? Eles são ideias que nascem e vão sendo expressadas em todos os meios diferentes. A ideia pode ser a mesma em tecnologias diferentes, né? Então, isso é a boa e velha arquitetura, exatamente, né? Que expressa em projetos. A velha arquitetura não morreu, a velha arquitetura é ainda arquitetura de qualidade. E sem dúvida, a arquitetura ela tem que ser calcada em comportamentos, né? Ela tem que ser levada na sua mais alta expressão, respeitando a cultura de uma sociedade. E isso é o fundamental. O resto é ferramenta. O resto é ferramenta. Então, o resto é tudo forma de nós atingirmos o coração, a mente, a alma dos nossos clientes. E é isso que a gente procura fazer com essas ferramentas maravilhosas que estão no mercado e que vocês podem explorar cada vez mais também dentro desses softwares que estão surgindo no mercado. Perfeito. O valor real está nas ideias. O resto é ferramenta. Exatamente. Acho que é o que a gente tira. Exato. Então, inclusive, os meus mestres na pós-graduação, eles dizem muito claro, as ferramentas passam. O método é sempre o mesmo. O método que deve ser respeitado. E é isso que deve ser feito para vocês não se assustarem com essas novas tecnologias e encararem como uma nova ferramenta para que a gente possa fazer projetos cada vez melhores. Acho que o recado de hoje está dado, né? Realmente as ferramentas de como eram e como são, elas mudam, mas a metodologia de fazer uma boa arquitetura, fazer um bom paisagismo, um bom urbanismo, ainda é a mesma, né? Preocupar com pessoas. Fazer arquitetura para pessoas, cidade para as pessoas. Exatamente. É sempre tendo a escala humana em mente, né? A gente botando em perspectiva todas as escalas do projeto e trazendo projetos com um propósito, né? Para o nosso cliente, para o cliente do nosso cliente e focando nas ideias. A ferramenta é o que muda, né? É o que passa ao longo do tempo. Bacana, pessoal. Ficou aí o recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast Muito Além do Jardim. Valeu! Valeu, pessoal!